Imagina que você está no maior momento da sua carreira. Você sabe o peso que esse momento tem. Todas as pessoas importantes da sua profissão estão lá, te olhando, te analisando. Cada movimento conta. Foi isso que o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio experimentou no dia 11 de junho de 2026, onde ele foi convocado para apitar nada mais, nada menos do que o jogo de abertura da Copa do Mundo. Até então, nunca antes houve um evento como esse, histórico, inovações tecnológicas e uma quantidade jamais vista antes de seleções disputando o tão sonhado troféu. Um continente inteiro em festa. México, Canadá e Estados Unidos hospedam o maior evento do esporte global. Imagina você apitar esse jogo, o estádio lotado, México jogando em casa contra a África do Sul. Você sabe que cada detalhe conta. E aí, isso acontece. After review, attacker number 11, commissary for play, arms directed the face the defender. Decision, direct free kick, red card. Pois é. Pode parecer meio distante da sua realidade, mas eu já vi pessoas que eu conheço na vida real perderem oportunidades e passarem vergonha pelo exato mesmo motivo. Claro que em menor proporção, mas ainda assim, não queira estar nesse lugar. É traumático. Então fica comigo até o final, que hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o que aconteceu e como esse vexame poderia ter sido evitado. Eu espero que você aprenda alguma coisa com isso. O inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Bom, primeiramente, vamos respeitar o árbitro, tá? Eu não tô aqui pra atacar pessoalmente o senhor Wilton Pereira Sampaio, mas eu vou ser sincero e falar a minha opinião. Bom, esse momento não vai acabar com a carreira dele. Ele é um árbitro renomado e experiente. Mas o inglês, assim, dá uma certa descredibilizada, não tem como negar. Em questão de futebol, o cara dá aulas. Ele fez uma excelente partida, é um dos melhores árbitros do mundo. Porém, esse canal não é um canal de futebol, é um canal de inglês. Então eu vou analisar o inglês dele e, mais do que o inglês, né, a mentalidade que às vezes alguns brasileiros acabam tendo de deixar pra depois. E assim, eu vou manter o respeito aqui, mas eu vou pegar um pouquinho pesado até pra usar este exemplo pra fazer vocês acordarem, porque sim, pode ser você nessa situação. Mas eu em momento nenhum quero descredibilizar a carreira dele, tá? Ele é um dos maiores árbitros do mundo e, na minha opinião, só falta mesmo o inglês. O que diz respeito de futebol, ele dá aulas. E logo de início, eu vou deixar claro um negócio aqui. Pra quem não sabe, os jogadores sul-africanos são falantes nativos de inglês. Os jogadores não entenderam o que ele estava tentando falar porque ele estava falando mal. Eu só entendi o que ele tentou falar depois de ouvir pela 4ª vez. Enfim, galera, quando você for falar inglês, você pode até ter alguns erros, mas a mensagem ela tem que ficar intacta. A mensagem tem que ficar clara para todo mundo. E não foi isso que aconteceu. A mensagem não ficou clara. Ninguém entendeu nada. E sim, galera, todo mundo, qualquer pessoa ficaria nervoso na situação dele. Mas se ele tivesse se preparado de verdade, isso não teria acontecido. Bom, se você já viu algum vídeo aqui no meu canal, você sabe muito bem que eu falo que o importante é você falar. Não importa se você está falando errado, você precisa falar o quanto antes, da forma que dá, da maneira que você consegue, sem se preocupar com os erros. Mas tem um detalhe importante aqui. Eu digo para você falar errado durante os seus treinos, antes de um momento importante da sua vida acontecer. Antes de você precisar falar inglês, você tem que ter uma rotina de treino durante pelo menos uns 12 meses de antecedência. Pelo menos 12 meses antes da possibilidade de uma oportunidade dessa acontecer na sua vida. A gente nunca sabe quando uma oportunidade vai aparecer. E se ela aparecer e você não estiver pronto, não tem fórmula mágica. Não tem aprenda inglês em 2 meses. Não, isso não existe. Você vai passar vergonha se não estiver pronto.
O árbitro Wilton Pereira Sampaio é reconhecido pelo seu domínio técnico e decisões precisas. Mas o simples fato dele entrar em um território internacional onde o inglês é obrigatório sem saber falar, pegou mal. Não tem como dizer que não pegou mal. Ele vai continuar sendo reconhecido como um excelente árbitro? Vai, mas também vai ser marcado como um juiz que não sabe falar. O que todo mundo pensou nesse momento é: como que o cara vai apitar um jogo mundial sem saber falar? Enfim, galera, não adianta. O inglês é o idioma oficial do mundo. Não tem essa de Esperanto, não tem essa de espanhol e não tem essa de chinês. Até os chineses estão aprendendo inglês e por lei, diga-se de passagem. E no mundo cada vez mais globalizado, o inglês é uma questão de sobrevivência. Enfim, talvez você esteja aí procrastinando, pensando: ano que vem eu começo, depois eu vejo isso daí. E é nessa que a oportunidade aparece e tu se dá mal e passa vergonha. E não me entenda mal, não é como se eu estivesse feliz porque ele tem um mau inglês. Não, pra mim é neutro, até porque ele fez uma excelente partida. Mas consegue se imaginar no lugar dele? Eu ficaria super nervoso também. Todos os jogadores em campo estavam nervosos. E você também ficaria. É a abertura da Copa do Mundo, irmão. Mas pensa aqui comigo. Mesmo que ele não soubesse que iria apitar algum jogo dessa Copa do Mundo, essa já é a segunda vez que ele apita uma Copa do Mundo e ele já faz parte do quadro da FIFA desde 2013. Mesmo que ele estivesse super nervoso, se ele começasse a aprender inglês lá em 2013, ele não passaria essa vergonha hoje, verdade seja dita. E galera, isso é muito cultural do Brasil, ir empurrando com a barriga e ver até onde vai dar. Eu já tenho inglês básico, então já tá bom. Enfim, esse caso é a prova viva do que eu falo aqui. Isso de eu não tenho tempo pra estudar, é caô. Porque você vê aí, esses caras, mano, juiz de futebol, jogador de futebol, ator, cantor famoso, eles têm tempo de fazer intercâmbio a hora que eles quiserem. Eles têm tempo e dinheiro. Tudo bem, eles têm que treinar, eles têm que performar, mas com toda certeza eles têm muito mais tempo e muito mais dinheiro do que um trabalhador CLT, um cara que trabalha aí num frigorífico ou num atacarejo da vida. E mesmo um cara que trabalha como CLT, ele consegue arrumar tempo e energia pra estudar. É plenamente possível. Então o seu inglês não está relacionado no seu tempo livre, ele está relacionado na tua disciplina e força de vontade. E claro, um método correto também, porque se você está usando um método que não funciona para você, realmente fica difícil. Tem muita gente que bate a cabeça mesmo com o inglês por tentar aprender da maneira errada. E um dos motivos de eu ter criado esse canal é para desmentir alguns mitos e ensinar como você pode aprender inglês de uma forma que faça sentido para você. Dependendo da época que você estiver assistindo esse vídeo, não vai ter muito vídeo disponível no meu canal, mas eu já tô planejando vídeos sobre pronúncia, connected speech, como montar a sua rotina de estudos, como entender a gramática de uma forma simples e o mais importante de tudo, como perder esse sotaque horroroso de brasileiro. Deixa eu te explicar um negócio aqui. Sotaque você sempre vai ter, mas existe o sotaque e existe o sotaque horroroso. E qual é a diferença? A diferença é que, desde que você consiga transmitir a sua ideia sem causar mal entendido, o sotaque brasileiro é considerado extremamente charmoso entre os nativos de inglês. Mas se passar do ponto, fica igual um Joel Santana ou um Wilton Pereira da vida. O sotaque brasileiro é tipo um jogador canhoto, pegou a visão? Ou é muito bom ou é muito ruim, não tem meio termo. E eu já estou planejando algumas aulas para te ajudar a se tornar um Phil Foden do inglês. Então, galera, fica nessa de deixar o inglês para depois não, cara. Você nunca sabe a oportunidade que pode bater na sua porta daqui a uns 2 ou 5 anos. Então tenha foco. Ninguém é obrigado a aprender inglês, mas é uma evolução na sua vida pessoal. Eu não fiz esse vídeo para te garantir ou te prometer que você vai ter oportunidade de ganhar dinheiro só porque aprendeu a falar inglês. Não, porque depende de muita coisa. Mas o ponto é, em algum momento da sua vida pessoal e da sua vida profissional, você vai precisar do inglês.
Isso eu tenho certeza. Então para de ser preguiçoso, cara. Isso sem contar os benefícios de ser bilíngue. É uma gratificação pessoal enorme. Você se sente melhor, você enxerga o mundo de maneira diferente. Ser bilíngue te ajuda a manter o foco, te ajuda a acabar com a depressão e com a ansiedade. Aprender um idioma novo te ajuda a superar traumas que às vezes você nem sabia que tinha. Te ajuda a ter um sentido na vida. O aprendizado de idioma é uma forma diferenciada de lazer. Você experimenta sensações inéditas e até as cores do mundo ficam mais vivas. E eu não tô falando isso metaforicamente, eu estou falando isso literalmente. Com o aprendizado de idioma, você se torna uma pessoa diferente, uma pessoa melhor. Eu vou fazer outros vídeos explicando melhor sobre esse fenômeno, mas você enxerga o mundo de uma maneira diferente da que você está acostumado. E exatamente por esse motivo de o aprendizado de idioma alterar a sua percepção da realidade, esse processo pode te ajudar a vencer vícios. Tanto vícios em substâncias lícitas como o açúcar, tanto quanto vícios em substâncias ilícitas e também hábitos destrutivos. E por causa disso, o aprendizado de idioma é viver uma nova vida, uma vida diferente. Além de você se tornar melhor na sua comunicação, na sua língua materna e se tornar uma pessoa ainda mais confiante. E a boa notícia é que você não precisa esperar para se tornar um fluente ou um especialista do idioma para começar a conseguir perceber esses efeitos. Só o fato de você estar imerso em um método correto que funciona para você, você já começa a experimentar esses fenômenos na prática. E se você duvida do que eu tô falando, eu vou deixar você pesquisar. Existem diversos estudos que comprovam isso que eu tô falando. E você pode perguntar para qualquer pessoa que está imersa em um processo de aprendizado de idioma e ela vai te confirmar isso. Desde que ela esteja usando um método que funciona para ela e que seja eficiente, ela vai começar a experimentar essas mudanças na percepção, na forma como ela enxerga o mundo ao redor dela. Basicamente, o seu cérebro é alterado, literalmente. Existem novas conexões neuronais se formando no seu cérebro durante o processo de aprendizado de idiomas. Isso acontece enquanto você está estudando, falando e sonhando. Enfim, eu vou fazer outros vídeos falando sobre isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu peço para vocês se inscreverem no meu canal. Sempre que vocês terminarem de assistir um vídeo meu, eu te convido a navegar, a explorar os vídeos que tem aqui no meu canal. Ativa o sininho para você ver os vídeos novos. Não se esqueça de deixar o like. E se você quiser contribuir com o canal e fazer uma doação, eu vou deixar o link aí na descrição. Você não é obrigado a fazer nenhum tipo de doação. Essa é uma aula gratuita, mas se quiser ajudar o conteúdo a se manter de pé, o link vai estar aí. Só se atente de que não é uma compra, eu não estou te vendendo nada com essa doação, tá? E não tem reembolso para doação, só se atente a isso. Bom, então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo até o final e até a próxima.